Se você acha que no campo da meditação só tem gente legal, boazinha, honesta, eu acho melhor você prestar atenção no que eu vou te contar nesse vídeo, porque em tempos de cegueira, quem tem um olho pode se passar por rei. E existe sim charlatanismo nesse campo da meditação, como em qualquer campo nos dias de hoje. Escuta com atenção o que eu vou te contar e as dicas que eu vou te dar para evitar esse tipo de coisa. Áudio Zen. Meus ouvintes, meus amigos, o papo hoje é sério, é um papo delicado, mas ele tem que ser dito. E antes de começar a conversa, você vai aqui se inscrever no canal, você vai me seguir nas redes sociais e, principalmente, se esse vídeo for útil para você, compartilhe com mais 2 pessoas. Escolhe 2 pessoas que você gostaria que assistissem, que ouvissem o recado que eu vou dar aqui hoje. O papo é muito sério e muitas vezes ele não é dito. Só que tem um problema, tudo que não é dito fica mal dito, né? Você entendeu? Então é preciso de lavar a roupa suja. É preciso de falar sobre isso. Existe sim charlatanismo dentro do campo da meditação. Eu sei que a proposta da meditação, a proposta da busca espiritual, né? Num primeiro momento pode parecer contraditória com essa postura, mas, meus amigos, infelizmente, o charlatanismo está disseminado em qualquer área de atividade humana. Aliás, o próprio conceito de charlatanismo, o que é um charlatão, né? Tem vários conceitos. Eu fui pesquisar no dicionário, né, para saber exatamente o significado do termo. Se você for olhar, tem vários significados. 2 deles se encaixam precisamente no que eu vim falar para vocês aqui hoje. O primeiro é aquele que se passa por algo que não é. Então esse primeiro conceito, eu acho que ele vai se aplicar muito aqui na nossa conversa de hoje. E o segundo conceito de charlatão é aquele que pretensamente tenta exibir habilidades que não tem. Do mesmo jeito, se encaixa como uma luva para o nosso tema. Eu estou cansado de ouvir relatos de pessoas que se frustraram nas suas práticas de meditação, na sua busca espiritual, porque encontraram professores que trouxeram mais complicações do que soluções. Isso principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, de ansiedades, de problemas sociais, de pandemia, né? O que teve de aumento de oferta de curso de meditação, de treinamento com mentor, de coaching emocional, o que teve de aumento disso não está no gibi. Acho que se você acompanha o movimento, você percebeu claramente que houve uma bolha, um boom aí, estourando de oferta de várias atividades nesse campo. E olha, eu vou te contar uma coisa, né? Pode parecer pesado o termo charlatão, né? Porque um outro extremo do charlatanismo é a enganação deliberada. Ou seja, quando a pessoa tem a intenção deliberada, intencional, de tentar fazer os outros de trouxa, de enganar gente do bem na rua. Então, existe esse extremo. Só que eu acho que no nosso meio da meditação, cara, eu acho que o que existe mais é um outro tipo de charlatanismo. É aquele que eu citei no começo, né? De quem pretensamente tenta demonstrar habilidades que não tem ou se passa ou tenta se passar por alguma coisa que não é. Eu sei que muitas vezes quem faz isso até está acreditando que pode estar tentando ajudar, né, as pessoas, tentando melhorar o mundo. Mas olha, se tem uma área onde a técnica, a experiência e a maturidade de prática
são muito importantes, essa área é a da meditação. Porque você está lidando com o psicológico das pessoas, você está lidando com estruturas emocionais. A meditação vai tocar no emocional, na psique, né, de quem pratica. Então, se esse processo não for bem conduzido por alguém que tem uma experiência concreta, isso pode dar problema. E eu já testemunhei isso, eu já vi isso acontecer, inclusive. Então, assim, tirando esse grupo de enganadores deliberados, né, que são criminosos, que tentam enganar as pessoas na rua e extorquir algum tipo de benefício, tirando isso de lado, porque é até caso de polícia, eu estava pensando que, assim, que a gente pode encontrar 3 outros tipos de professores ou de pessoas que oferecem a meditação por aí, né? Fora os bons professores, né? Quais são esses 3 tipos? Bom, primeiro são os aventureiros. Quem são os aventureiros? São aquelas pessoas que leram 1, 2, 3 livros sobre atenção plena, sobre meditação, que assistiram um filme, um documentário, e já se sentem empoderadas, já se sentem com poder para guiar outras pessoas. Elas nem terminaram, nem começaram, na verdade, o processo de autoconhecimento delas e já querem, de alguma forma, guiar outras pessoas. Eu acho isso perigoso, porque é como se você fosse fazer um mergulho, né? Sei lá em Fernando de Noronha ou em outro lugar qualquer, você fosse fazer um mergulho com uma pessoa que só fez snorkel 3 vezes na vida e ela quer te levar para mergulhar em águas profundas. Então, eu acho realmente perigoso. Então, cuidado com os aventureiros. O segundo grupo que eu acho que a gente pode identificar são os oportunistas. São aqueles que, por causa do momento que a gente está vivendo, né, um momento de muita ansiedade social, a pandemia, etc., eles veem nesse momento uma oportunidade para descobrir um novo trabalho, para oferecer um curso, e assim eles começam a aparecer nas redes sociais, se proclamando como instrutores, como mentores, e começam a dar pitaco, porque isso é pitaco, numa área onde eles não têm uma formação, não têm uma experiência. E qual que é a diferença dos oportunistas para os aventureiros? É que os aventureiros, cara, eles são mais idealistas, você está me entendendo? Eles são aventureiros porque eles aprenderam muito pouco e já querem compartilhar com as pessoas, já querem ser professores. Então eles têm um desejo de mudar o mundo para melhor. Eles são aventureiros que estão se aventurando, óbvio, numa área que eles não conhecem muito bem. Mas geralmente eles são movidos por uma boa intenção. Já os oportunistas, eles também não têm tanto conhecimento, também não têm aprofundamento, mas eles estão com os olhos à procura de algum ganho próprio, que não chega a ser um crime, como aquele grupo que eu excluí lá no começo do nosso papo, o grupo de criminosos que querem extorquir as pessoas, não chega a ser um crime, mas é um grupo de pseudo-professores oportunistas. E com as redes sociais, né, vamos combinar, com a facilidade de você construir uma identidade qualquer que você queira para você numa rede social, essas pessoas começam a aparecer como professores, como mentores, né? E querem instruir as pessoas num campo em que elas não têm muito conhecimento. E o terceiro grupo de pessoas que a gente pode esbarrar por aí são os curiosos, né? Quem são os curiosos? Os curiosos, diferentes dos aventureiros e dos oportunistas, eles não têm nenhum tipo de objetivo específico, mas eles começam a divulgar de qualquer jeito os conceitos e as práticas que eles vão ouvindo de forma fragmentada em um lugar, em outro, e vão difundindo uma cultura bastante equivocada sobre a meditação e que pode, muitas vezes, num dado momento, encontrar uma pessoa que está procurando
um guia, procurando uma informação mais acertada. E se essa pessoa encontra esse tipo de informação disponível, ela passa então a construir uma ideia e uma prática totalmente equivocada sobre meditação. A questão é que com as redes sociais, a gente tem que entender que existe uma responsabilidade muito grande em qualquer informação que fica sendo difundida e propagada. E quanto mais esse volume de informações que essas pessoas que são meramente curiosas vão repassando conceitos às vezes equivocadíssimos, como por exemplo, vou citar um para vocês, por exemplo, meditação é parar de pensar. Quantas vezes eu já não ouvi essa fala com as pessoas que me procuram para meditar? Gustavo, eu não consigo meditar porque eu nunca consegui parar de pensar. E aí eu falo assim, meu querido, minha querida, quem te falou isso, que meditação é parar de pensar? Você está me entendendo? Como que um conceito difundido de forma equivocada por pessoas que, por mais bem intencionadas que sejam, mas que por preguiça de checar a informação, por falta de profundidade, vão difundindo informações confusas, desconexas, fragmentadas. Esse tipo de informação, que existe aos milhares hoje, essa informação ela pode sim provocar um dano maior do que um benefício. É claro que também, além dos aventureiros, dos oportunistas e dos curiosos, é claro que existe também aqueles professores mal formados. Ou seja, são professores que se titulam professores, que fizeram um curso, geralmente de pouca duração, de 2 meses, 3 meses, ou que atuam aí há 1 ano, 2 anos, já tem uma carga maior de leitura, já conhecem um pouco mais sobre o tema, mas ainda assim não é suficiente para sustentar a proposta que esses professores mal formados costumam bancar por aí. Então eles tentam bancar uma proposta de uma transformação interior, de um autoconhecimento, mas que no fim das contas fica raso, fica pouco aprofundado, e isso é complicado, porque essa cultura começa a ser difundida como se a meditação fosse para poucos, a meditação só funciona para quem já é calmo, para quem não tem nenhuma ansiedade, o que é uma absoluta besteira afirmar isso. Tá bom, eu sei que muita gente que se enquadra nesses grupos que eu estou falando, que eu estou criando aqui agora, podem ter boas intenções. Eu sei disso, que tem muitas pessoas que querem contribuir para uma melhora, do nosso mundo, e eu acho isso muito bacana, eu acho isso muito louvável. Mas nós estamos discutindo aqui, nós estamos conversando sobre o alerta, a atenção necessária quando você for escolher, ou for seguir, ou for entrar em contato com um professor de meditação, com os cuidados necessários para que você não tenha uma instrução equivocada, para que você não receba uma orientação que no fim das contas vai te trazer mais perturbação do que solução. Você está me entendendo? Porque, mais uma vez, quando a gente fala em meditação, em trabalho interior, nós estamos falando que podem surgir naquela pessoa que está praticando, podem surgir questões emocionais, psicológicas, questões da prática em si, que são sutis, são minuciosas, são questões que precisam de uma atenção especial e principalmente de uma orientação de quem já passou por aquela situação, ou pelo menos numa situação semelhante. Você está me entendendo? Nós estamos falando aqui hoje sobre a importância de ter um olhar atento ao escolher um professor de meditação, de autoconhecimento, de atenção plena, para que o seu processo possa acontecer da melhor forma possível. Sim, e isso porque nós temos aí uma enxurrada de informações na internet, nas redes sociais, nos streamings. Nós temos uma oferta hoje, como nunca houve antes, de supostos professores, mentores,
E que nem todos eles, vamos falar sério, possuem uma experiência competente que dá conta daquilo que eles mesmos propõem. E como é que então eu posso te ajudar, né, se eu fosse te dar 3 dicas, 3 sinais que você tem que observar quando você for escolher, quando for entrar em contato com um professor, com alguém que vai te orientar no seu processo de meditação. 3 dicas, vamos lá. A primeira, aquele que se propõe a ensinar, ele tem que ter tido um treinamento. Então, pergunte para essa pessoa, tá? Você praticou quanto tempo? Quantos anos? Você treinou onde? Com quem? Qual foi a sua formação? Olha, eu acho que alguém que tenha feito menos do que 3 anos de meditação, eu acho complicado essa pessoa já se posicionar como um professor. Por quê? Porque o processo não é para amanhã. O processo de autoconhecimento, ele é um processo lento, ele é um processo de uma transformação que demora muito tempo, a vida inteira, para ser honesto. Eu acho que assim, um período mínimo de prática individual, de retiro, de fazer práticas com grupos, é necessário para que você entenda, para que você amadureça em você essas habilidades. Você está me entendendo? Eu, por exemplo, é por isso que eu deixo nas minhas redes sociais toda a minha trajetória, para a pessoa que chegar lá já bater o olho e saber com clareza qual foi o caminho que eu percorri e qual foi a minha formação. Deixo lá muito claro, é só ir lá e olhar. Comecei a praticar meditação em 95, em 99 entrei para a escola do Zen Budismo, em 2004 fui para o Japão, para o templo de Tenryuji, onde eu fiz um treinamento e recebi lá a minha formação como monge budista e por aí vai. Então, pergunte com clareza ao seu professor qual é a formação dele. A segunda dica que eu quero te dar: professor de meditação que pede para os alunos fazer algo que ele mesmo não faz, você pode desconfiar. Cai fora, tá? Existe alguma inconsistência ali. Teve uma vez, cara, que eu morri de rir. E isso acontece muito, tá? Eu estava em Belo Horizonte e eu encontrei um professor desses que pedia para os alunos sentar, né, nas posturas de lótus ou meio lótus no chão, na almofada, né? Que são posturas exigentes. Quem faz e quem pratica sabe que às vezes dói a perna e ficar ali um tempo considerável pode ser um desafio, inclusive, né? E muitas vezes é um desafio. E o bonitão, o professor, no seu banquinho de madeira, sentado confortavelmente. Você está me entendendo? Então, assim, pediu para você fazer algo que ele mesmo não faz, ou ainda prega uma coisa, né, que ele mesmo não possa fazer, no sentido prático de se fazer um retiro, de fazer uma prática de meditação, cara, sai fora, porque existe uma diferença entre o discurso cognitivo e a prática. O discurso cognitivo é muito lindo, é muito bacana, mas é a prática com o corpo e com a mente que vai te mostrar claramente em qual estágio de prática está aquela pessoa. E para fechar, a terceira dica que eu quero te dar, e você vai ter que usar com muita parcimônia, com muito cuidado e atenção, porque não pode virar um rótulo, né, um julgamento, mas que também pode ser um sinal, são aqueles professores que eu chamo de professor com voz de pétala de rosa. Sabe como? Que cria um mundo cor-de-rosa para você e nunca te exige, nunca te convida a sair da sua zona de conforto. Você está me entendendo? Professor de meditação, de autoconhecimento, ele vai inevitavelmente, em algum momento, ter que te convidar para você quebrar as suas ilusões, as suas bolhas mentais e dar um passo para fora da zona de conforto. Se isso não acontece em nenhum momento, tem algo de errado. Não é que tem que acontecer a todo momento, tá me entendendo? Mas se isso não acontece de jeito nenhum, se o professor só passa verniz em você e fala assim, sabe, com uma voz
doce e vamos imaginar filtros de luz. Cara, isso não é autoconhecimento. Isso é produção de uma ilusão, de uma bolha mental. Então tenha muito cuidado com essas promessas, né? Muito macias, muito pétala de rosa. Porque geralmente o processo do autoconhecimento, ele vai sim exigir uma transformação que nem sempre é agradável. Isso é uma verdade. E outra, não é para amanhã. Então se alguém te prometer resultado rápido para amanhã, uma transformação de 0 a 100, cai fora, porque essa promessa não pode ser cumprida. Meus ouvintes, meus amigos, minhas amigas, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que você possa aproveitar essas dicas que eu tentei dar para navegar nesse mar de informação, nesse mar de ofertas e minimamente travar contato com um ensinamento, com uma instrução de qualidade. Qualquer dúvida que você tenha, escreve para mim aqui embaixo, aqui nos comentários, qual que é a sua dúvida? Você já passou por uma situação assim, de uma pessoa que pretensamente se colocou numa situação de professor, de instrutor, e no fim das contas você viu que não passava de uma encenação? Você já viveu isso? Conta aqui pra gente. Vai ser um grande prazer poder ler esses comentários e responder dentro do possível. E eu quero deixar uma dica de um livro formidável sobre esse assunto, do Jack Kornfield. Jack Kornfield, ele é um professor americano que treinou na Tailândia, na linha do budismo Theravada, um grande professor que escreveu vários livros sobre prática nos dias atuais, e tem um livro, cara, que se chama Depois do êxtase, lave a roupa suja, do Jack Kornfield, que relata exatamente isso, os casos, inclusive, de abusos sexuais que muitos professores nos anos 70, anos 80 cometeram com seus alunos, muitos enganos. Um livro que vale a pena ser lido para você entender que mesmo nesse meio da meditação, do autoconhecimento, sim, é possível de se encontrar essas pessoas, esses professores, vamos dizer assim, pouco qualificados para fazer o que eles se propõem a fazer. Legal? Então fica a dica desse livro e até o nosso próximo vídeo. Gostou desse aqui? Compartilhe com mais 2 pessoas que você acha que vão ser beneficiadas com esse conteúdo. Um grande salve, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.